Brasil, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que liderou a marcha até Brasília com o lema Acorda Brasil. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui, pelo seu tempo e também por essa entrevista. Nós acompanhamos agora na reportagem o senador Flávio Bolsonaro já falando como pré-candidato à presidência da República. E nós tivemos também toda essa mobilização promovida pelo senhor no final de semana, com milhares de pessoas chegando até a capital federal, chegando até Brasília. Nós podemos afirmar que a campanha para 2026, para a presidência da República, já começou oficialmente? E o que a população pode tirar desse recado, digamos assim, que foi manifestado através dessa manifestação, dessa passeata promovida pelo senhor? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos do SBT, boa noite, César. Eu acompanho desde criança, não tem muito tempo, mas eu acompanho há bastante tempo. Para mim é uma honra poder ser entrevistado por você. São dois pontos. O primeiro, com relação às eleições, é claro, né, que as eleições já começaram, Brasília está a todo vapor, assim como todos os candidatos, né, pré-candidatos aí à presidência da República. Agora, isso não tem absolutamente nenhum nexo, né, com a caminhada pela liberdade e justiça, porque não foi um ato eleitoreiro, não foi um ato somente para um ato concreto. Em primeiro lugar, né, foi com relação à derrubada do veto da dosimetria que foi feita pelo presidente Lula, ou seja, para poder alcançar as pessoas que foram prejudicadas com penas desproporcionais por conta do dia 8, penas que nenhum corrupto hoje, que nenhum desviador de verba pública ou líder de organização, né, criminosa, de facção, pega nesse país. E as pessoas ali do dia 8 pegaram e estão pagando um preço por conta de uma vingança jurídica e política. Também para poder gerar liberdade, né, ou prisão domiciliar para Jair Bolsonaro e outros que também são perseguidos politicamente. Mas, acima de tudo, para o brasileiro acordar a tudo que está acontecendo, escândalos que envolvem políticos, escândalos que envolvem juízes, escândalos de INSS, de Banco Master e da criminalidade tomando conta do nosso país, uma saúde que muitas das vezes, né, não tem a estrutura, né, que deveria, as nossas estradas estão péssimas, a nossa educação, que estão nos piores rankings de educação do mundo. Então, tudo isso era o motivo principal, reavivar a consciência nacional do brasileiro e para ele se perguntar em qual momento da minha vida eu decidi desistir, né, de lutar por esse país. Então, acima de tudo, foi para isso e não tenho dúvidas que o Acorda Brasil foi um movimento muito importante que ficará marcado na minha história e na história desse país. Deputado, muita gente acredita que a direita estava fragmentada. Algumas pessoas queriam o Tarcísio de Freitas como candidato à presidência, outros queriam Ratinho Júnior, Leite no Rio Grande do Sul, Zema, Caiado. Enfim, o senhor acredita que essa passeata e essa manifestação de hoje do senador Flávio Bolsonaro possa unificar de vez a direita na luta pela candidatura à presidência da República agora neste ano de 2026? Olha, eu acho que a caminhada mostrou que as pessoas de direita, elas existem, que elas estão dispostas, que elas não estão acovardadas, elas não serão omissas perante tudo o que está acontecendo. E, obviamente, isso também impacta, né, em questões eleitorais, que ainda faltam 10 meses, né, para as eleições, mas que, sim, gera um reflexo também nessa corrida eleitoral. Eu acho que tanto a direita, seja qualquer candidato, né, que seja aí para a presidência, precisa compreender, né, de que nós temos um inimigo em comum, um inimigo que tem aumentado impostos, um inimigo que tem sempre estado com o seu dedo ali, né, junto aos escândalos de corrupção, um inimigo que tem levado o Brasil a um caminho de retrocesso. Então, Jair Bolsonaro, né, que é o líder da direita, decidiu que será Flávio Bolsonaro, portanto, né, não há mais, digamos assim, o que discutir a respeito disso. É claro que há liberdade total para as pessoas de discordarem, colocarem os seus pontos, porque eu acho que dentro da política, assim como na nossa vida diária, a gente pode discordar, nós podemos questionar, porque senão as pessoas em volta de nós viram ídolos. E eu discordo disso. Eu acho que a gente tem que admirar, a gente tem que apoiar, a gente tem que reconhecer a luta, né, de cada um, a hierarquia de cada um, mas isso não exclui a possibilidade de questionamento, de críticas e até mesmo apontamentos, porque eu acredito que é isso
o que um amigo faria, e é isso que uma pessoa preocupada faria se fosse, né, uma pessoa que eu daria ali de fato a devida relevância para estar ao meu lado. Então, sim, eu acho que isso ajuda bastante a direita como um todo. E por falar em liberdade, deputado, alguns de seus opositores chegaram a dizer que o senhor estava fazendo isso em benefício próprio, talvez chamando já uma futura candidatura sua à presidência da República. Mas o senhor é muito jovem ainda, não é? Ô César, eu tenho 29 anos, pela minha idade, né, eu só poderia concorrer à presidência da República em 2034, em 2030, por um mês, eu não vou poder, a não ser, né, que haja uma alteração na emenda da Constituição, mas até lá, realmente, são bastante anos de caminhada. Enfim, eu realmente estou focado no meu trabalho agora, que é ser deputado federal, que é fiscalizar este governo, que é também ser um legislador e, acima de tudo, ser a voz das pessoas, né? O parlamento é o local de parlar, então eu acredito que eu tenho feito isso. E o desespero deles, César, em todo o Brasil, é porque eles nos medem com a régua deles. Eles acreditam, né, de que a gente faz as coisas somente para poder aparecer, por poder ou por votos. E com todo respeito e humildade, né, eu fui o deputado mais votado do Brasil, não teria por que eu fazer isso, sendo que eu já tenho votos para uma reeleição. E com relação, né, a ganhar, digamos, visibilidade nas redes, mais uma vez, com todo respeito, né, eu tenho mais seguidores do que o presidente da República atual. Então, não faz sentido algum. Eu fiz isso literalmente porque eu acredito em algo que está dentro de mim. Eu nasci numa favela em Belo Horizonte, chamada Cabana do Pai Tomás. Eu sou o mesmo Nicolas, né, da minha escola, sou o mesmo Nicolas da minha faculdade. E naquela época eu não tinha nenhum seguidor e eu já mantinha a minha essência e o meu caráter. Então, Deus me provou, né, no privado para poder me colocar em público. E para mim, mais uma vez, ficou bem claro e ficou muito fácil de escolher qual lado você deve escolher. Lado que comemora um raio que atingiu pessoas ou o outro lado que solidariza com essas pessoas e sabe que não foi por irresponsabilidade nossa, mas sim por um incidente natural que poderia ter acometido a qualquer um. Eu ia entrar exatamente nesse assunto porque 5 pessoas foram atingidas pelos raios, muitas pessoas culparam a passeata, a caminhada e toda, porque não houve segurança. Como é que o senhor vê esse fato e como é que o senhor acredita que tudo isso possa ter acontecido? Olha, em dezembro de 2021, uma criança de 9 anos morreu sobre fortes chuvas, né, por um raio no acampamento do MST. A culpa é do MST? Vocês realmente acreditam que a esquerda vai colocar a culpa no MST? Não vai. Por que colocaria a culpa em mim? Eu acho que ambos os casos não têm culpa. Afinal de contas, é literalmente um incidente natural. Agora, o engraçado o Lula não é responsável pelos escândalos do INSS, o Lula não é responsável por seu filho estar ganhando uma mesadinha, o Alexandre de Moraes não é responsável pela esposa ter um contrato de 129 milhões com o Banco Master, eles não são responsáveis por nada. Agora, eu sou responsável por um raio que literalmente caiu do céu. Poxa, forçar muito, né? Aliás, você, ou o senhor, me perdoe, né? Elogiou o jornalismo do SBT, a gente agradece muito, porque o SBT cobriu toda essa caminhada, nós mostramos aqui no SBT Brasil, e o senhor chegou a dizer que algumas emissoras de comunicação, de internet, de jornais e tudo, só foram cobrir o raio, não é isso? Aqui a gente não tem lado, nós somos imparciais. O SBT sempre foi imparcial e sempre mostrou a verdade para você aí de casa. E eu quero que você complemente o seu raciocínio, por favor, me desculpe. César, foi muito interessante porque existem coisas, né, que parecem, né, que é para o mal, e é claro, né, que eu desejaria que ninguém tivesse tomado um raio, tivesse, né, passado ali essa tragédia, mas, como eu disse, isso evidenciou algo para as pessoas também acordarem a esses tipos de mídias, né, que são escravas, mídias que recebem ali rios de dinheiro, né, do governo federal para poder falar bem do governo, ou seja, eles não estão preocupados, né, com a verdade. Existe uma frase que fala, olha, o jornalismo ele é tão sério que se você pagar bem, ele fala até a verdade, né? Ou seja, eles ignoraram durante 7 dias uma caminhada que começou com uma pessoa e que reuniu milhares de pessoas em Brasília sobre forte chuva, sobre frio, sobre trovões, e por conta do raio, aí elas apareceram. Então, o SBT, de fato, esteve na caminhada anteriormente ao raio e eu evidenciei. O que me parece é que vocês realmente não fazem um jornalismo.
vocês são uma assessoria do governo. E isso é muito ruim, porque as pessoas merecem saber a verdade dos fatos. Mesmo que os fatos não possam te agradar, mesmo que os fatos possam ser fatos que você não goste, mas os fatos precisam ser ditos, porque as pessoas precisam ter a possibilidade de saber dosar, saber analisar e tirar as suas próprias conclusões. O jornalismo precisa acordar nesse sentido, porque, infelizmente, muitos dados são manipulados, muitas informações são mentirosas, enganosas, somente para um lado. E eu não preciso nem dizer, né, qual lado que uma mídia aí tradicional e que, enfim, mentirosa, sempre cai para um lado, né? Sempre cai para o lado da esquerda. Agora, o senhor acredita que essa sua caminhada possa ser o início de uma pressão da oposição ao Congresso Nacional para derrubar esse veto à anistia ou à dosimetria, enfim? Sim, eu acredito. Nós estamos já trabalhando, né, nos bastidores para que a gente vote na sessão do Congresso Nacional a derrubada do veto da dosimetria. Eu acredito que a caminhada deu ainda mais força para que os parlamentares possam se sentir encorajados a tomar essa decisão, porque, sendo bem sincero, teve o movimento do dia 8 de janeiro, promovido pela esquerda, pelo Lula, e não deu, enfim, 12 gatos pingados. Eu não sou presidente, eu sou um mero deputado federal, eu tenho 29 anos, e as pessoas acreditaram em mim e se uniram em um movimento muito grande. Então, isso é sim uma demonstração não de força somente minha, mas das pessoas, do povo brasileiro, que consegue sim mobilizar através da sua pressão popular, através nas ruas, para poder pressionar o Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvidas que assim que for colocado em pauta o veto da dosimetria, nós derrubaremos para a gente corrigir essa injustiça muito grande que está acontecendo com essas pessoas. Só para deixar algo bem claro, eu nunca apoiei os atos do dia 8. Qualquer ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público, eu sou completamente contrário a isso. Mas a devida proporção da justiça, ela é algo que deva ser aplicado. Então, se uma pessoa ela quebrou patrimônio público, danificou, né, e depredou patrimônio público, a pena é até 3 anos. Essas pessoas já estão 3 anos presas. E por que estão sendo condenadas a 17 anos? Por que as pessoas que planejaram o mensalão, o maior escândalo de corrupção do nosso país, elas não estão presas até hoje? Pelo contrário, estão soltas e dando discurso, porque o atual presidente da República, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está solto e não cumpriu 17 anos de cadeia. Por que criminosos de alta patente que fazem extorsão, que fazem, tráfico de drogas, estão em prisão domiciliar e um ex-presidente da República está condenado a uma prisão na Papuda junto com criminosos que sim, eles sim cometeram crimes e que um ex-presidente da República não pode ter uma prisão domiciliar. Então, assim, as pessoas enxergam isso. E é isso que me motivou para poder fazer essa caminhada e as pessoas acordarem. Então, não tenho dúvidas. Quando for pautado esses temas como a derrubada do veto da dosimetria ou a instalação da CPMI, né, tanto do Banco Master e outras demandas, né, até mesmo impeachments, né, de ministros, por que não? Por que nós temos que ficar calado quando um ministro, né, o Dias Toffoli, tem 189 dias no ano em um resort, aí descobre que o resort é dele, e agora, né, tem notícias dizendo que há um envolvimento aí também de Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, ou seja, isso tudo virou normal no nosso país, né? Por que isso está acontecendo? Cadê a harmonização dos poderes? Cadê a separação dos poderes? Não existe mais. Realmente virou uma salada de interesses, onde o povo brasileiro só perde com isso daí. Para a gente encerrar, você como deputado mais votado do Brasil, deputado federal mais votado do Brasil, a tendência natural é ser candidato a uma reeleição? Também porque você não tem idade para ser candidato ao Senado? É isso que vai acontecer agora nas próximas eleições, Nicolas? Olha, César, a minha intenção realmente é ser a voz das pessoas, ser realmente as pessoas acreditarem em mim por aquilo. Então, eu vou vir, né, a reeleição a deputado federal, porque eu acredito que ainda há muito trabalho a ser feito no Congresso Nacional, há muitas leis a serem aprovadas, há muitos locais de poder lá dentro que eu posso ocupar. Por exemplo, eu nunca fui presidente da CCJ, né, que é uma comissão muito importante, sou titular hoje dessa comissão, aprovamos diversos relatórios,
tenho projetos de leis aprovados também em plenário, mas eu acredito que a minha voz é muito importante para o país e isso tem demonstrado. Goiás não é o meu estado, mas foi o local onde teve muitas pessoas. O Distrito Federal, né, também não é o local da minha eleição, mas também tinham pessoas. E as redes sociais deixam bem claro, né, que graças a Deus a minha voz ultrapassou os limites, né, territoriais do meu estado. Então, eu quero continuar firme, eu quero continuar lutando, fiscalizando qualquer governo que seja, criando leis, né, para poder também beneficiar as pessoas e ser uma voz ativa. Então, a minha intenção é poder servir no melhor local. E eu acho que a minha voz agora, nesse momento, é muito importante para o país como deputado federal. Espero que dê tudo certo. E, enfim, está longe ainda, né? Faltam 10 meses para a campanha, mas eu não tenho dúvidas que nós continuamos firmes e não somente as pessoas que estão ao nosso lado é um bom sinal de que nós estamos caminhando em direção certa. Os nossos inimigos também demonstram que nós estamos também em direção certa. Vocês podem ver que quem me ataca pela minha idade, mas nunca me ataca por crimes que eu cometi, porque eu não cometi crime, né? Eles não podem me acusar de ser corrupto, eles não podem me acusar de estar envolvido em escândalo do INSS, eles não podem me acusar de receber mesada de ninguém, eles não podem me acusar de nada. A única coisa que eles me acusam é da minha juventude. Mas eu tenho muita gratidão a Deus por me usar ainda jovem. A Bíblia fala, olha, não deixe com que desprezem a tua mocidade, né? Porque vocês jovens têm força e o Espírito Santo habita em vocês. Então eu quero usar, né, o tempo que eu tenho de vida para poder servir, né, ao meu país, servir a minha família. E nós vamos continuar mesmo com todos os ataques. Eu não vou me curvar diante, né, a pressão do coletivo. Muitíssimo obrigado, deputado federal Nicolas Ferreira, por expor o seu pensamento aqui no SBT, onde nós não temos lado, já disse isso, o jornalismo do SBT é absolutamente imparcial em todos os momentos. Muitíssimo obrigado, deputado. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muitíssimo obrigado mesmo e boa sorte na sua caminhada toda que tem aí junto aos nobres deputados, para que a gente possa modificar as leis, para que a gente possa dar benefícios para a população, para que a gente possa responder aquilo que a população realmente acredita de cada um dos deputados eleitos, dos senadores, para que eles possam modificar. Eu brigo muito aqui para que a gente possa modificar as leis criminais do país, porque ela só favorece o bandido e nunca o cidadão de bem. Que vocês possam fazer isso. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo de estar conosco aqui no SBT Brasil, deputado.